Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora, até o final, a terceira parte da entrevista da Cléa Batista. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão e sentirão. Bom proveito! Nós somos todos um. Eu queria só por questão de justiça, eu nem sei se tentáculos foi uma palavra que ele usou ou se não foi a Laura que deu uma entrevista aqui no canal também, só para dirigir o que foi dito por quem. Mas assim, a forma como ele define essa fonte é amor. Amor. Nossa, amor. É uma coisa que eu me sinto isolada, solitária aqui e assim, sabe? E eu só sinto saudade desse amor, uma saudade que chega a doer. Eu penso, meu Deus, parece ser crueldade, mas não, é ignorância da minha parte, né? Você tem que cumprir uma missão e você tem que cumprir a missão. E eu não consigo entendê-la aqui. Quando eu saio, eu falo, tá certo, agora não vou esquecer mais. Aí eu entro no corpo, essa tristeza, esse vazio, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus, que dia que eu vou embora, tá, sabe? Aí, né, é uma luta, assim. Muitas pessoas comentam isso que você acabou de comentar, que ao voltar ao esquecimento, isso é programado ou é, vamos dizer assim, uma limitação dessa inteligência artificial que nós chamamos de corpo humano? Era para ser assim ou aconteceu de ser assim? Você imagina que tem várias possibilidades. Meu caso é um pouquinho diferente do que eu vou te falar. Você tem que fazer uma prova de física. Eu pego e falo, Carlos, tá aqui as respostas, vai lá, faz a prova. Vai adiantar? Se você vai passar no teste? Você aprendeu? Então, muitas pessoas vêm aqui para aprender certas coisas, certas experiências que você só aprende aqui. Não tem outro lugar para você aprender. O que é a dor? Tanto que em uma das minhas saídas me foi falado, nossa, você é da Terra, você sabe o que é dor? Eu falei, e muito, desde que eu entrei no planeta Terra, só o que eu sinto é dor. Então, de chegar a admirar, nossa, você é do planeta, você está passando uma experiência no planeta Terra, e que tinha filas para reencarnar aqui, né? Tem filas para reencarnar como deficiente. Aí você pergunta, mas por que tem filas para reencarnar como deficiente? Porque você evolui vidas, 1000 vidas em uma. Só de você olhar e sabe, tanto a mãe evolui, o filho evolui, tanto que você vê que os pais de uma criança deficiente, eles são super preparados, eles são super iluminados, as crianças são super iluminadas. Às vezes falta isso para você atingir aquela outra hierarquia. Você fala, eu preciso reencarnar assim, né? Eu preciso ter essas experiências, né? Em outros locais também existem treinamentos que levam à evolução? Imagino que sim. Mas são diferentes, né? Aqui é mais rápido. Você aprender pelo amor. Em outros locais você aprende pelo amor, pela educação, por tudo. É a mesma coisa você ler um livro ou você fazer um hands-on, você botar a mão na massa. Então, assim, botar a mão na massa, você evolui muito, né? Por isso que tem o ditado em inglês, no pain, no gain. No pain, no gain. Que, explicando para quem não entende, é sem dor não há ganho. Não há ganho, entendeu? E aqui, são 7... pessoas? Não. Dor, ciúmes, inveja. Não são adjetivos, não são adjetivos. Eu esqueci agora a classe gramatical da questão, que você só aprende aqui. Você só aprender o que é ciúme aqui, a inveja aqui. Se você quer aprender o que é a inveja, você não vai aprender isso e nos planetas mais evoluídos, que não tem isso. Mas e nos piores que aqui?
você vai aprender outra coisa, mas a inveja acho que não. Então, de uma certa forma, a Terra é única. Única, é um planeta maravilhoso e que vai sacudir e nós um dia vamos chegar e ser assim o centro das civilizações, entendeu? E fazer parte do Conselho Galáctico, tá? Com certeza, eles têm muita esperança para o planeta Terra, então assim, isso eu falo dos ETs, eles investiram demais para perder o planeta agora. O que você chama de ETs? Já que você sempre diz que todos somos de fora. Nenhum de nós somos daqui. Porque todos nós, pelo que você fala, somos resultado de uma hibridização, ou seja, de ter sido colocado uma centelha divina dentro de um gorila. Sim. Eu pergunto, e o que existia dentro do gorila antes? Era como um clone biológico? Não, é um animal normal que vai evoluindo. Eles iam fazendo teste, recolhia, aí eles mudavam a sequência de DNA. Eu até te falei que vai ter essa sequência, vai ter essa mudança do DNA. Ao invés de nós temos 2 sequências de DNA, passará para 6, para 12, pela questão da mudança do aquecimento global e da própria Terra. Nós vamos ter essa mudança de DNA, né? As crianças nascerão assim, então assim, já tem, só que elas não adoecem porque ainda não podem ser descobertas, né, tanto que e o gorila ele simplesmente ele foi... Mas ele tinha uma espécie de consciência? Tinha consciência, sim. É como se fosse feito um upgrade na consciência dele, tipo... Exato. Nós temos a nossa mente e nós temos o nosso ser, né? Então nós somos 2 pessoas dentro de um corpo, né? Se você analisar a nossa mente, que faz parte do universal, que fica falando, não vai dar certo, não vai dar certo, ai, você é isso, você é aquilo. E nós temos o nosso ser, né? Que é a nossa consciência divina, que está dentro tentando contornar essa mente que é terrena, né? Que faz parte daqui. Algumas pessoas falam que a Terra é viva, que a Terra tem uma própria consciência. Você poderia dar uma palavrinha sobre isso? Sim, Gaia, ela, tá? É feminina. A criação é feminina. Acho que a maior surpresa dos homens quando morreram vão descobrir que se existisse Deus como eles veem, né? Seria mulher, porque a criação é toda feminina, né? Mas Deus, a criação em si é feminina. E o planeta Terra é feminino, então assim, e é vivo, é completamente vivo, é uma coisa muito linda, é uma parte muito bonita da fonte, né, e muito especial, se tornou muito especial, ele se desenvolveu muito bem, sabe quando um bebê se desenvolve muito bem, se tornou uma peça fundamental para a organização dos planetas, né? Então, eu acho pouco provável que eles deixem soltar uma bomba nuclear aqui. Eu acho mais fácil eles levarem um monte de gente embora do que deixar essa ordem ser bagunçada com uma bomba nuclear aqui. Então, você falou num certo instante, eu anotei aqui, do planeta estar sendo evacuado. Isso é algo que já está ocorrendo? De que forma? Já tem mais ou menos uns 10 anos, né, que a coisa começou a ser feita, porque não tem como fazer eles estão fazendo lentamente, né, evacuada, terão muitas guerras, muitas coisas, mas às vezes não é nem por morte, né, Carlos, às vezes os walk-ins que... né, o corpo já está pronto ali, aí você só troca de consciência, né? Então, assim, tem essa questão também para quem conseguir abrir a mente um pouquinho, que existe essa possibilidade, né, que vai ser feita também. Eu quero, por favor, que você não se preocupe com o que nós saibamos ou não, com o que nós entendamos ou não. Eu quero que você diga o que você acha que nós precisamos saber. Então, eu tenho várias coisas para perguntar, mas eu tenho mais vontade que você siga o seu curso natural do que você está contando.
É porque essa limpeza tem que ser feita, mas às vezes morrer e crescer a criança e evoluir, às vezes eles fazem um acordo com a alma e fala, tá bom, tá, não dá mais para você continuar, você vai e entra uma alma evoluída num local e que cumpre normal, ninguém percebe que essa pessoa entrou. E isso é tão comum, é tão normal. Sempre foi comum isso? Não, aqui nesse planeta começou eu não vou te precisar a data, mais ou menos já tem uns bons 10 anos que isso está acontecendo. Sempre existiu, mas não tanto quanto agora, né? Essa troca, né? Estamos falando do que se chama de walk-in em inglês. Em português, isso seria o que algumas pessoas já falaram de entrante? Carlos, eu não sei. Vamos ficar então no walk-in, que pelo menos sabemos. Você podia... Walk in. Andou para dentro, vamos dizer assim. Ocupou. Exato. Há uma troca. Ocupou um corpo que estava sendo ocupado por outra pessoa. Você está fazendo mau uso desse corpo, vamos lá, você segue seu caminho e vem uma pessoa já para dar continuidade, porque não tem tempo a perder, a coisa está muito rápida, né? Isso tem a ver com o momento atual que nós estamos vivendo? Momento atual. É como uma atitude para enfrentar a emergência? Exato. Exato. Então, explica um pouco mais, que eu acho que muita gente, eu mesmo não tinha ouvido falar disso até relativamente pouco tempo atrás, mas muita gente que eu acho que está escutando não sabe o que é isso. Então, o normal é a pessoa nascer, vai ocupar um corpo, esse mesmo corpo, até o dia do seu falecimento. O que você está explicando é que pode haver uma troca no meio do percurso do ser que ocupa esse corpo aqui, e que há uma espécie de passagem de tarefas, um to-do, os compromissos, de tal forma que a própria família pode nem perceber. Família não percebe. Tem uma leve... São duas perguntas. Primeiro, como que eu faço para tornar esse assunto palatável para todos, numa situação que é difícil de ser percebida? E também, uma segunda pergunta se é sempre no sentido de uma evolução, ou se pode haver também para baixo? Olha, Carlos, pelo que me foi falado, é sempre para a evolução, é sempre positivo, né? Então, que não tenham medo dessa questão dos ETs, porque é sempre para o nosso melhor. É lógico que o nosso a nossa visão, a nossa memória, ela guarda uma coisa ruim, abdução. Aí quando você vai no subconsciente da pessoa, você entende a verdade, né? Então, assim, nós somos geridos pelo medo, né? Aquela coisa. E, como eu te falei, a situação está... A gente não tem noção do quão iminente e quão grave é a situação. É tão grave que foi permitido o uso dessa tecnologia, dessa técnica de walk-in, de, ao invés de morrer, não, essa pessoa que é muito violenta, meu Deus, não está contribuindo com nada. Tem pessoas que não estão contribuindo com nada, só estão piorando a situação. Para que matar e nascer e fazer todo aquele processo normal de novo? Aí, como eu te falei, aí eles estão pegando, assim, em massa, pessoas, e olha, siga para outros orbes, né? Eu não sei como funciona aí, eu não quero adentrar aí, porque eu não sei. Eu só sei que... e aí essas almas mais evoluídas entram com um acordo de continuar. Eu vou cuidar dos teus filhos, vou cuidar da tua mulher, só que imagina o nível, né? Então, assim, sai um monstro, vamos dizer assim, e entra um ser super evoluído. Aí... E que às vezes a importância é estar só nele, estar ali, que a própria presença dele já irradia energia? Exato, aí ele vai ajudar para
com essa mudança planetária, né? Então, tudo é energia, né? Tudo é o que você vibra. Você é uma pessoa boa, você vai vibrar o bem. Precisamos disso. Então, eu queria falar de um outro assunto que é parecido com isso, que é a bilocação. Que eu queria saber, por exemplo, existe a possibilidade de uma pessoa estar num local mais evoluído e parte dela vir para a Terra? Olha, o que mais tem, Carlos? Eu sou só uma centelhazinha, um pedacinho do que eu realmente sou. Então, assim, às vezes, pense na alma como um iceberg, né? Então, assim, isso aqui é só the tip of the iceberg, né? Só a pontinha. Então, Clea, eu sou nada, né? Eu sou a minha contraparte é gigante e ela tá evoluindo em outro lugar, né? E esse, vamos dizer assim, o corpo do iceberg que está em outro lugar, refalando, a pontinha do iceberg, a sensação que eu tenho é que normalmente não está consciente da existência do iceberg inteiro. Algumas pessoas sim, mas muitas não. 99% não está consciente do resto do corpo do iceberg, não está. Então, a pergunta que eu faço é o contrário, o oposto. E o iceberg, que está em outro planeta, ele tem consciência de que a pontinha dele está aqui? De todas as pontinhas, às vezes não é só uma. Ou seja, ele pode ser múltiplo. Dependendo da sua necessidade. Por exemplo, às vezes você tem que cumprir várias coisas, você tem muitas obrigações, você é uma pessoa... Esquerda e direita. Não deixa de ser uma duplicação da minha capacidade. Uma está escrevendo e a outra está coçando o queixo. Sim. Então, às vezes você tem uma necessidade tão iminente de várias coisas. Não é o caso dos gêmeos, né? Que a maioria das pessoas pensam que é uma alma só. Não. São duas almas muito afins ou não. Às vezes você tem uma necessidade. Esse Berg, que é montanha em alemão, que está dentro da água ali escondido que ninguém sabe, ele tem uma necessidade tão grande de evoluir, ele pode se dividir em 20, 30 personalidades em universos paralelos. E aí você vive 20 vidas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando esses experimentos terminam, em algum momento se agrupam naquele iceberg inteiro e ele sabe que foi as 20 vidas. Exatamente. Viu como você... Estou fingindo que estou entendendo. Tá perfeito, é justamente isso. Então, essa questão dos universos paralelos. Como os ETs viajam, Carlos? Vamos lá, você é o físico. Que tipo de combustível que eles usam, que as pessoas ficam desesperadas buscando? Falta pelo pensamento, né? Dimensões por dimensões, entendeu? Então, através das dimensões, nós temos vários portais também aqui no planeta Terra, mas passando de dimensões, né? Quantas dimensões há? Milhares. A gente pensa que há apenas 7, tá? Então, pelo que eu vi, são milhares de dimensões. Meu Deus, eu fico assim até sem graça, Carlos, porque eu sei da limitação de estar nesse corpo, da minha mente, da diferença de quando eu estou do lado de lá, como, meu Deus, como tudo faz sentido. E eu sei que eu poderia estar contribuindo muito mais, falando muito mais, tipo, parece que eu estou te ensinando o alfabeto aqui, sabe? Provavelmente eu não saberia entender mais do que você já está me passando, né? Mas então esses universos paralelos, eles são assim uma coisa fantástica. Isso acontece. Vou dar um exemplo simples de um universo paralelo, tá? Que eles fazem muito isso. Às vezes some a chave do seu carro. Você fala, cadê a chave do meu carro? Eu deixei aqui que não tá aqui. Aí você procura, de repente tá lá a chave do carro no mesmo lugar. A gente sempre acha que não olhou direito antes, né? Exato, tá? Então já aconteceu comigo de eu descer num lugar e falar,
peraí, essa ponte não existia aqui. Aí eu falo, não, eu acho que eu não presto muita atenção nas coisas, tá? Aí de repente eu desci no outro dia, não tinha ponte. Eu falei, gente, mas ontem tinha uma ponte aqui. É como se você tivesse transitado de um para outro. Um para outro. Então isso acontece. É como se existissem planetas idênticos à Terra em universos paralelos? Não, não são planetas. É tudo esse universo, é tudo aqui na Terra, né? São universos paralelos da Terra, pelo que eu senti. Outros universos, outros planetas devem ter os universos paralelos deles. Eu vou falar da minha experiência, porque é até ignorante, tá? Eu estou falando do que aconteceu comigo, porque senão eu não sei, tá? E o conceito de dimensão? Seria correto a gente pensar em dimensão como sendo faixas diferentes de frequência, como, por exemplo, até essa faixa eu enxergo, indo além não, mas tem pessoas que sim. Sim. Por exemplo, o cachorro ele vai ouvir sons que nosso ouvido humano não consegue ouvir, que são sons de outras dimensões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não, você é físico, por favor, tá? Quando uma pessoa morta fala comigo, eu escuto e ele está em uma outra dimensão. Eu consigo ouvir plenamente. Olha, eu queria deixar muito claro que a física sabe muito menos do que as pessoas pensam que ela sabe. Então, o que o físico mais deve fazer é escutar. E assim, e a questão da matemática, né, Carlos, que é muito importante, que eu até comentei contigo que para essa missão eu tive apagar a metade, não é que eu vim burra, mas assim, me tiraram um pouco, vamos colocar assim, porque tem a parte do nascimento do meu filho, tem tudo, mas chegou eu gosto muito de estudar, então assim, se eu pudesse, eu teria todas as experiências, eu sou ávida por tudo, por estudos e me tirar a parte da matemática, né? Como você mesmo disse, a sombra de Deus, né? Leibniz falou isso, é uma frase linda, né? Linda, né? Então, isso eu não esqueci, tá? Que a matemática é a sombra de Deus. Então, assim, isso eu gostaria de compartilhar com você. Em uma de minhas saídas, assim, eu via um universo completamente matemático, tudo que a fonte era completamente números era representação divina, números viravam música e era uma música clássica, né? Claro, né? Porque e aquela coisa, tudo é uma coisa só, números, a energia divina era uma sinfonia de números, tá? E que Deus era a manifestação divina é matemática, né? Então, assim, a sequência de Fibonacci é a fórmula divina da Terra, né? Então, assim, se você vai para um teorema de Pitágoras, está ali, antigamente você colocava o nome da pessoa no teorema de Pitágoras antes da matemática ser usada financeiramente para descobrir os escolhidos, as pessoas que eram mais evoluídas, né, para ir para os templos, né? Então, os catetos e as hipotenusas aí tinham um propósito muito grande. Então, infelizmente, isso tudo, sabe, me encanta, mas me foi tirado um pouco, porque senão eu não seguiria o meu propósito, né? A Mary Correia, que deu uma entrevista para o canal, ela ouviu isso numa das experiências, e ela também teve experiências de abdução, que ela entende como sendo hoje muito positivas, né? Com essa compreensão correta, mas foi dito para ela, tudo é matemática. Nossa, eu não sei isso. Pois é. Aí, eu queria, eu não sei quanto tempo nós temos, assim, como é que...
Nós temos o tempo do mundo. Tá, então deixa eu eu vou pular então assim a parte do nascimento do meu filho até a... Sobre o seu filho, você já falou o que você queria falar, que é o fato dele ter nascido numa situação que era impossível pelo conhecimento da medicina até então. Da medicina, até então. E assim, teve uma questão espiritual muito forte, assim, essa porta que não se fechou e essas vozes, isso começou a atrapalhar muito a minha vida, porque assim, Carlos, eu pense numa pessoa que não bebe, não fuma, nunca usou droga, que nunca fez nada de errado, porque eu sabia que eu não podia fazer. E outra, como é que eu iria beber e ver o que eu via? Se eu pudesse contar o que eu vejo, assim, é assustador nas festas, nas coisas, sabe? As pessoas do outro plano, né, que morrem e não sabem que estão mortas, né? Então, assim, então, do nascimento do meu filho até uma certa... isso tudo foi muito difícil, assim, sabe? Porque agravou e eu... o nascimento de uma criança, não sei, envolveu uma série de coisas. Eu queria fazer tipo assim, fazer uma ponte e já pular pro final, que é mais interessante, porque aqui só envolve um umbral, a não ser que vocês queiram saber como é que funciona o umbral, o que a consciência consegue fazer no umbral, tá? Tenho certeza de que esse assunto vai interessar muito. Se você puder falar sobre ele sem nenhum envolvimento de que você não queira, só em termos de informação para quem quer saber sobre isso, tenho certeza que vão ficar felizes. O que a consciência faz, entendeu? Então, nossa consciência, ela assim, é, então, comigo tem manifestações físicas, assim, por exemplo, eu tenho um problema muito sério de energia, de lâmpadas estourarem. Nossa, eu dou prejuízo para as empresas, eu espero que meu chefe nunca assista essa entrevista, porque eu consigo queimar tudo, a minha energia, os relógios giram para trás, entendeu? Então, a minha energia é meio complicada, tá? Mas quando eu olho no relógio, eu já perdi horas, porque eu olho e falo, tá cedo, e já tinha passado 2 horas, porque eu tenho um problema muito sério com o tempo, né? Nossa, é uma piada, né? A questão os humanos conseguiram medir uma coisa imensurável, né, que é o tempo, né? Não existe, mas nós criamos uma coisa para medir, e sendo que o tempo é relativo, diria Albert Einstein, né? Não existe tempo. Mas vamos lá. Umbral, a sua consciência cria teu mundo. Do jeito que você vive, você morre. As pessoas acham que tem diferença, né? Não, você está vivendo a tua vida, você já está criando a tua morte. O que você pensa é igualzinho, Carlos, não tem diferença. Você está aqui, você dá um pulo, você dá um passo e você está naquilo que você imagina. Só que daí a morte é a sua consciência. Então, às vezes, eu fico olhando as pessoas. Eu trabalhava na Defensoria Pública. E aí, todo dia tinha um senhorzinho que descia de pijama e tomava café, tomava banho, ele subia morto. Aí eu pensava, meu Deus, eu aviso para ele que ele morreu? Não aviso. E a gente trabalhando ali na defensoria, aquele rolo, e ele vivendo no mundinho dele, sem saber que tinha morrido. Então, assim, às vezes leva muito tempo para as pessoas perceberem que estão do outro lado, porque não acreditam que existe outro lado, né? Então, isso é muito triste. Então, a sua consciência é a sua prisão, a sua consciência é o seu umbral. Já encontrei pessoas aos 300 anos fazendo a mesma coisa. Quantos anos você está aqui? Há 300 anos? A questão de tempo, né? Como é que a gente integra essas duas realidades?
A realidade daqui, que tem um tempo e que faz você falar dos 300 anos que a pessoa está no mesmo local, mesmo depois de morta, e com a realidade de lá, onde o tempo não existe. Até para ajudar a discussão, me falaram uma vez que o que existe lá é movimento e não tempo. Ok, mas movimento para um físico eu estava aqui, cheguei aqui em tanto tempo. Isso é velocidade, o movimento está ligado à velocidade para mim. Eu queria que você falasse alguma coisa. Eu já desisti de entender totalmente essa questão, mas eu queria ouvir um pouquinho. Mas eu vou te dar a questão da consciência, porque eu estive 2 vezes no umbral, Carlos. 2 vezes. Mas então o umbral existe como local mesmo? Eu descobri que tem o Vale dos Advogados. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu espero que. O Vale dos Advogados. Eu falei, não tá cheio, mas vamos lá. Assim, é a sua consciência, né? Então, o que você pensa. Então, 1 minuto aqui, vou te dar isso é tudo alegórico. Eu crio para ficar mais fácil para entender, não é real. Então, 300 anos no umbral equivale, de repente, a 5 minutos aqui. Você está entendendo? É o contrário. Então, não é que não exista o tempo, é uma outra coisa. É uma outra... a sua consciência simplesmente para ali. Você para. Fica anos. Eu tenho na minha família... O meu tio cometeu suicídio e ele estava bêbado. Até hoje, para eu subir as escadas do prédio que o meu pai fez, eu tenho que falar, dá licença, tio, e passo de lado assim, porque ele está lá rodando até hoje. Ele não sabe que morreu. E você não consegue avisá-lo? Não tem como. É muita oração, sei lá, tem o pessoal do lado de lá, os guias espirituais que ajudam nisso, né? Mas, sabe, ele fica rodando e tem 40 anos. E você sabe como... E assim, já tivemos fatos assim, não adianta dizer que é a invenção da minha cabeça, mas porque crianças veem, todo mundo que passa na escada cai, todo mundo cai, a escada a gente já tem nome, a escada do mal. Todo mundo cai, todo mundo tropeça, as crianças têm medo, as crianças veem as coisas, tem um homem pendurado. Várias crianças falaram, né? Então, assim, a sua mente, ela é a sua prisão. É o que você acredita. Então, se você não se perdoar, ninguém vai te perdoar, ninguém vai te salvar. Você tem que se perdoar pelos erros, né? E as pessoas não se perdoam. Aí nós somos nossos piores sargentos, já percebeu? Às vezes me dá a impressão de que o não perdoar a si próprio é uma espécie de ego. É como se você quisesse ser perfeito, sabe? Então, é como se você não perdoasse você ter errado, porque, na verdade, você achava que você devia ser perfeito. Não sei se é uma viagem... Mas você está certo, porque às vezes você faz uma coisa que não é certo, ok... você faz uma coisa que não é... Deixa eu ver se eu consigo colocar um pensamento. Porque ele vem em inglês, deixa eu traduzir para português aqui. Você faz 2 coisas erradas para conseguir uma certa, às vezes, né? Então, assim, é meio complicado. O que é certo e errado, não tem como você julgar. Tem olha, uma piada que eu ouvi lá fora, tá? Lá fora, em Viagem Astral. Tem piada, tá, gente? Isso é bom. Isso é bom, né? 2 alminhas queriam reencarnar e uma queria saber o que era dor. Aí elas combinaram. Então tá, então aí você me dá a paulada, certo? E eu morro. Aí eu vou saber o que é a dor. Então tá tudo certo. Aí organizaram todo o plano reencarnatório. Aí na hora que elas iam descer uma rua, aqui ia levar a paulada, aqui ia dar a paulada, parou a outra e falou, amiga, mas você vai lembrar que foi você que me pediu para dar a paulada, né? Então, assim... Então, é muito difícil julgar e dizer o que tá certo e o que tá errado, Carlos. Tá tudo certo e tá tudo errado, né?
a questão de adquirir o karma. Por exemplo, quando uma pessoa entra numa família, encarna numa família, até que ponto ela está de fato assumindo as vibrações ou karma daquela família? Me parece lógico pensar numa seguinte situação. Se eu, por exemplo, nasço numa família e herdo uma fortuna que foi construída em cima do sofrimento de outras pessoas, eu imagino que não só o dinheiro venha para mim, mas o sofrimento também. Isso é a forma mais lógica que eu consigo entender essa relação entre as coisas. Tem algo a mais que você gostaria de dizer? Ou, então, refutar esse meu pensamento? Não, é porque tudo é energia, né? Então, assim, a questão de lugares amaldiçoados, né? Então, se a fortuna é amaldiçoada, ela foi conseguida através de muita dor, de muito sofrimento, é claro que você vai herdar, entendeu? Eu não entendo de constelações, essas coisas. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho religião nenhuma, porque eu tenho, vou ser sincera, Carlos, eu tenho até pavor, tá? E assim, me desculpa, tá? Eu tenho, é uma coisa, assim, eu fui tão julgada desde criança por tudo, por todas, né? As pessoas são cruéis, né? Então eu falo, gente, Deus fala todas as línguas e você não tem que. Parece gangues, né? Meu Deus é melhor que o seu, tá? Eu vou pro céu, você não vai. Nossa, assim, sabe? Eu descobri com câncer e falaram: Ah, você tá com câncer porque você não aceitou Jesus, tá vendo? Pecadora, não sei lá o quê. Eu falei, uai, e as crianças, gente? Você não aceitou Jesus. Eu falei, nossa, então eu vou pro inferno por causa disso. Eu falei, eu e os 2 bilhões e 800 milhões de indianos também vão. Meu Deus, esse inferno vai estar muito cheio. E os 2 bilhões e 200 milhões de chineses também vão para o inferno porque não conhecem Jesus. Isso é ilógico, né? E etc., do resto da população. Então, assim, quantos membros tem a sua igreja? Só eles vão para o céu? Então é complicado, né, essa questão de discutir religião. Então eu sei que é uma escola extremamente importante, então cada um acredita no que quiser. Você falou que tem 7 pessoas no planeta aqui, de uma certa forma, cuidando com missões especiais. A pergunta que eu tenho a fazer não é sobre essas pessoas, é sobre o número 7. Tem algum significado especial, já que tudo é matemática e o 7 é um algarismo? O número 7 tem algum significado especial? Porque, gente, como ele é presente em tudo, né? Bom, eu não sei, não vou saber te explicar o porquê que é especial. Eu sei que os números são extremamente importantes, né? Então, assim, tem números mestres, tem números. Eu estudei muito Pitágoras, então sou apaixonada. Então, eu sei da correlação dos números, o que cada um quer dizer, né? Então, o 7 é um número. Para Pitágoras era o número mestre, né? Quando a soma da data de nascimento da pessoa dava 7, eles eram enviados para os mosteiros, né? Então o 7 é a busca espiritual, é um número espiritual. Então, se você tem o número 1, que é o do individualismo, o número 2 é da junção, o número 3 é da separação, o número 4 é da construção, o número 5 é de viagens, o número 6 é família, o número 7 é o espiritual, né? Então, assim, segundo Pitágoras, né? Então, o 7 é a base espiritual. Então, assim, isso comanda tudo. Não adianta você dizer que não. Os números, eles comandam tudo. O 8 do dinheiro, 9 é a coletividade, né? Fecha. Aí números mestres, né? 11, 22, 44. Então, assim, tudo é a matemática, né? Então, a gente vibra nesses números. Você falou das experiências que existem em vários países. Das experiências que existem em vários planetas. Eu queria saber sobre, por exemplo, você falou de reptilianos
dos que evoluíram como gafanhoto, essas consciências, essas existências que fazem experiências lá, é comum fazer experiências aqui também, como você mesma disse que fez uma experiência num local onde você era uma gafanhota. Eu não era uma gafanhota, quem dera. Não era? Não, eu era não sei que bicho que eu era, não. Eu era uma... Eu servia a eles lá. Eu não sei o que eu era, não. Eu era um bicho lá. É normal, dentro dessa evolução dos seres, ok, agora você vai fazer uma experiência na Terra, você vai fazer uma experiência no planeta X, agora você vai num planeta Y? Claro, não. De acordo com a sua necessidade, você vai para outros orbes, sim, com certeza, até outras galáxias, outros universos. A alma vai, você tem que ter o máximo de experiência, você é livre para fazer isso, né? E aí, nem sempre você vem ao planeta Terra, né? Porque a concorrência é grande, mas você fica indo para outros orbes, sim. Você falou que você não pode dar muitos detalhes da sua missão. Eu queria saber se você pode dar algum detalhe. Eu gostaria de continuar. Então vamos continuar. Porque essa questão da minha missão até então ela é um tanto complexa, assim, que eu já pedi para abortarem a missão várias vezes, entende? Para mim que não deu certo, mas dizem que tá dando certo e eu tô indo, né? Que eu não morri até agora, né? Fala, vai morrer e não morre. E queria que você não esquecesse de, em algum momento, falar da experiência do seu pai. Ah, tá. Você vai me lembrar depois. Bom, é o seguinte, pulando a parte quando do meu filho e tudo, seguindo, eu decidi deixar isso de lado. Tudo isso. Eu falei, meu Deus, eu não suporto mais. Quer me dar recado? Me fala, mas eu fui bloqueando. Como eu fui bloqueando tudo isso? Eu comecei a estudar, tá? E montei um plano de vida. Tá, vou me tornar uma melhor advogada. Comecei a estudar para juíza e sabe que para ser juiz você tem que estudar muito. E eu, sabe, arrumei o melhor curso que tinha e estava estudando, é muito caro, né? E trabalhando, estudando, então meu foco estava esse, assim, sabe? Tinha decidido me tornar a melhor advogada de Brasília e tudo. Falei, daí logo tô no STF, né? E tô estudando. E aí, de repente, me vejo com câncer, que era uma coisa que... Falei, peraí, como assim? E sem fazer o exame nem nada, eu me toquei, câncer de mama, eu me toquei na mama. Aí veio tudo dia para mim, falei, você tá com câncer. Aí eu falei, não, é impossível, gente, isso não faz parte do meu plano reencarnatório. Como assim? Isso não faz parte em nenhum momento, eu vi isso, a minha luta seria com a pneumonia. Isso não... Aí eu lembro de eu questionar o divino e falar, não, peraí, isso não faz parte. Em nenhum momento eu fui avisada disso, eu sempre sou avisada com antecedência de tragédias e tudo, o que está acontecendo, né? E aí me foi falado, porque você estava fugindo completamente do seu propósito na vida. Não viemos, nenhum de nós aqui, Carlos, que sirva de lição para todos, veio para ganhar dinheiro, fortuna. Meu Deus, que caminho errado. Você achar que você veio para fazer fortuna, ficar famoso e angariar bens e juntar. Então, assim, eu levei uma chamada tão grande. Eu estava sentada no banheiro chorando, não chorando, mas assim, isso, questionando, mas por que de um câncer? Porque você desviou do seu caminho, você largou tudo, você está querendo se tornar uma advogada, juíza, você tem noção do karma, você está tentando se livrar do karma. Isso era eu conversando comigo mesma, não era eu e aquela outra ponta, tá? Eu tenho essa capacidade de dialogar com o meu outro lado, né? Eu falei, mas
Então, desculpe, deixa eu só explicar para quem está ouvindo, porque teve uma conversa em off entre nós dois no meio disso tudo, que foi o nosso cafezinho. Quando você está falando, você se refere como você sendo aqui um pedacinho que está nessa experiência aqui, a pontinha do iceberg, mas você sabe que pode ter o iceberg também simultaneamente vivendo em outro lugar, então você está se referindo a essas duas pontas, é isso? Exato. Eu vou colocar como meu subconsciente, fica mais fácil. E aí é sempre essa conversa. Ou então meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda fica mais fácil para as pessoas entenderem. Eu falei, não, mas isso não estava no programa. Aí eu me sinto na obrigação de perguntar: o anjo da guarda, o mentor, é sempre a própria pessoa nesse iceberg maior, no corpo do iceberg, ou pode ser um outro ser? Não, é sempre um outro ser, né? Eu tive com o meu iceberg, eu tive comigo mesma, entendeu? Falei, peraí, isso tá fugindo ao meu plano reencarnatório, o que aconteceu aqui? Aí ficou bem claro, você não veio aqui para isso, né? Você estava fugindo completamente, e isso acontece às vezes com um acidente. Van Gogh, vou dar um exemplo, não, foi Van Gogh não, Monet, salvo engano, Monet, ele era advogado e ele queria ser o maior advogado da França. Ele pegou uma tuberculose e ele ficou de cama. E aí, não sei se foi a mãe ou a esposa, a mãe deu para ele um kit de pintura para ele passar o tempo. Largou tudo, se tornou o maior pintor da França, entendeu? Porque ele estava fugindo ao seu propósito. Porque a gente chega aqui e esquece. A primeira coisa é o esquecimento. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, isso está acabando com a minha vida. Eu quero uma vida normal. Não. Nós estamos aqui em uma missão. Isso aqui é seríssimo. E aí, de repente, hoje eu me vejo, eu não derramei uma lágrima com esse meu câncer. E olha, entrou 2023 e saiu 2023, não teve um dia que eu não senti dor. Quem tem câncer sabe o que é. Eu fiz uma mastectomia e assim, eu tinha que tomar morfina, mas eu não tomava. Eu falava, não, deixa eu experimentar a dor. Se é para eu experimentar a dor, eu quero saber o que é a dor, né? E Tramal, se eu tomava Tramal, meu estômago não tinha como. Agora eu tô melhor, mas eu perdi 20 quilos, entendeu? Nessa brincadeira. Sempre fui magrinha, porque eu não como, né? Mas imagina eu com 20 quilos a menos, né? Então, assim, aí foi bem claro. Ou você volta pro seu caminho, ou não tem propósito. Qual é o propósito? Você veio numa missão e, de repente, você quer se tornar uma juíza, que é um karma violento, né? E aí foi que eu comecei. Aí... eu saindo, foi aí que começou. Aí eu pensei, pronto, então tá bom. Eu peço tempo, saída do plano, não quero mais continuar. Sério, foi sério a conversa. Não quero mais continuar, preparei tudo para morrer. Fiz a adjudicação de bens, que é tipo um testamento, que eu só tenho um filho. Fiz tudo, arrumei tudo, transferi tudo. Preparei, porque a cirurgia era de altíssimo risco. A doutora, ela foi colocar um catéter em mim. Aí no pós-cirúrgico, antes da cirurgia grande, né? Ela falou, isso não existe! Ela é do Piauí. Eu, com uma doutora com doutorado em Harvard, passo vergonha no CTI com a pessoa invertida, não achava as veias da pessoa, como é que você faz isso comigo? Aí eu falei, doutora, sou invertida, né? E aí, quando eu fui fazer a cirurgia principal, que era a retirada completa, né, tanto dos linfonodos do braço, quanto teve que retirar toda a mama, porque eu peguei um CA tão violento que eu falei, peraí, não podia ser uma coisinha simplesinha, não, para eu mudar meu caminho. Ele falou, senão você voltaria, qualquer chance... você voltaria para aquele caminho. Você tem que voltar ao que você era. Por isso eu estou aqui fazendo esse testemunho, perdendo todos os meus clientes, tá? Vamos lá. E aí, antes de eu entrar pro centro cirúrgico, eu já tinha preparado tudo, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Não, vou embora, não quero ficar aqui não. Determinei, pedi a minha morte.
Falei, não, quero. Aí walk-in, pode pegar meu corpo, tá aqui. Quem quiser, quem assume as coisas, sério, eu fiz até um codicilo que é chamado As Últimas Vontades, escrevi tudinho. Carlos, deixei tudo pronto, porque eu sou super organizada, assim, sou a advogada mais organizada que existe. Tá, entrei para cirurgia e esse povo não me operava e trazia raio-x. Aí eu falei, doutora, eu não aguento mais. Ela falou, tem que saber onde estão todas as veias, fica quieta. O medo que ela tava de me operar, né? Porque é muito diferente, é muito complexo a coisa, né? Ela falou assim, eu vou ter que escrever um artigo sobre você. Eu falei, já tem, mas eu vou escrever um que totalmente diferente, né? Já queria escrever outro artigo, né? E aí, fez a cirurgia, acordei, tava na sala de cirurgia. Carlos, só que português não voltou na minha cabeça. E eu comecei e falei, me desculpa, não acredito que eu tô aqui. Não acredito que eu tô aqui. Não tem condições, eu não tenho plano para daqui para frente. E aí os médicos falaram, ainda bem que a gente fala inglês. Vamos lá, vamos praticar inglês, gente. Mas foi a anestesia, né? Eu não conseguia falar português. Você acordou no meio da cirurgia? Tinha acabado de terminar a cirurgia. Não era para eu ter acordado ali. E eu acordei muito brava, eu falei, eu não tenho plano, doutora, para daqui para frente, meu plano era a morte, como é que eu vou, o que eu vou fazer agora? Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Aí ela ainda brincou, era do Piauí, que é fantástica, sabe? Ela falou assim, ninguém morre na minha mesa. Eu falei, pois eu ia ser a primeira. Aí ela, você fica quieta, você ainda tá em cirurgia, tá, e não sei o que, né? Imagina, dentro do centro cirúrgico, eu brigando com a médica, porque eu tava viva. E aí, eu falei, gente, não acredito num negócio desse. Carlos, eu não tinha planos para a vida. Falei, esse plano já falhou em tudo, né? Quer dizer, a pessoa, lembra aos 4 anos que pulou no Rio, né? Aí aqui tentou de novo, né? Aí me levaram para o quarto, né? E aí eu tinha um acompanhante lá, minha prima, né? E aí eu lembro à noite, aí passou e tal, né? Quando a dor estava tão grande, eu não queria tomar e tudo. Aí a médica falou, não, vai ter que dar morfina, tá muito violenta a dor. E eu falei, eu não quero morfina. E aí a enfermeira veio para aplicar a morfina. Mas um segundo antes da aplicação de morfina, onde eu estava? Fora do corpo. Aí, Carlos, não é um EQM, é uma saída realmente do corpo. Mas foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. É como se tivesse valido a pena tudo que eu vivi para passar por esse momento, que foi a coisa mais especial. Não deixem de assistir até o final a 4ª e última parte dessa entrevista, que será publicada amanhã. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão e sentirão. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?